Vamos lá, a gente está entrando aqui de novo. Algum probleminha de conexão, mas já vai ser resolvido. Então vamos lá. Vamos lá, estamos entrando novamente. Vamos lá, aguardando Sandra. Oi, saiu. Oi, voltamos. Coisas de conexão, é assim Acontece. mesmo, gente. Acontece, acontece. É porque a- aqui o Instagram não aguentou a emoção da gente estar falando sobre esse tema, Sandra. E aí acabou caindo a conexão. Ai, E aí eu acabou sei. caindo. Ó, mas aí É, a Márcia perguntava sobre a questão da estimulação do filho. E aí também teve uhum, logo uma pergunta depois, Sandra, na hora que que caiu a conexão, sobre a questão dos direitos da pessoa com altas habilidades também. Falavam sobre isso. deixa eu só botar aqui na minha. Pra poder ir lembrando. Certo. Tá bom. Olha só, a criança com essa potencialidade, elas necessitam ser estimuladas, né? Só que a gente precisa saber de que forma a gente vai estimular, porque, assim, diferente dos estudantes com deficiência, a gente precisa. é, com deficiência, a gente complementa, né? Com superdotação, a gente suplementa. Então, esses Isso. estudantes têm necessidade de aprofundar conhecimento. Então, se Uhum. ele, né, ele é bom em algumas áreas, então ele vai querer aprofundar esse conhecimento. E uma das Isso. características desses estudantes é envolvimento com a tarefa, né? Segundo o Resule, Sim. é habilidade Sim. acima da média, né? Quando a gente vai comparar esses estudantes com os demais, ele está se destacando, Sim. então ele já tem essa habilidade acima da média. Né? Criatividade, né? Que é aquela possibilidade que a pessoa tem de resolver um problema de maneira criativa, né? Um problema da vida real. Né? Quando a gente vai Sim. falar de criatividade, a gente precisa ter esse cuidado em compreender que criatividade, né? Quando a gente fala nessa, quando Resule, na verdade, fala nessa, ele traz essa questão da criatividade, né? Questão de artes, né? Mas é de Sim. resolver, né, um problema, né, de forma criativa. Né? E Sim. vem o envolvimento com a tarefa, né? Que é a persistência, o que motiva essa criança, né? Então a gente vem, são esses três anéis que eles precisam estar interagindo entre eles, né? E às vezes esses comportamentos, né, quando vem trazendo esses anéis, às vezes um dos anéis é menor do que o outro, e aí a gente precisa estimular, né, esses anéis o tempo todo. Então, essa criança, né, esse estudante, ele realmente, eles também precisam de ajuda, né, porque eles têm superdotação, que eles não precisam de ajuda, eles precisam sim de ajuda, eles precisam de estímulo, então a gente tem que dar oportunidade para que eles possam potencializar mais ainda esse talento que eles têm, né? Então, dando essas oportunidades. Por exemplo, um Isso. aluno que oi, E aí a importância do psicopedagogo nesse momento que está na escola, o psicopedagogo institucional, de orientar o professor também como mediar essas ações, né? exatamente, porque assim, a gente no processo de identificação, né, que é justamente aonde o papel do psicopedagogo, né, é bem importante, né, que ele Uhum. vai, o professor, ele não identifica, o professor, ele indica, né, ele vem Entendi. essa indicação. Então, tem uma equipe que vem fazendo essa identificação. E dentro dessa Sim. equipe, o papel do psicopedagogo é muito importante, né? Do Exato. psicólogo também, né? Que é um Exato. dos papéis bem importante, porque tem alguns instrumentos que é o psicólogo que faz a questão dos testes, né? Embora Primeiro psicólogo, né? nem todos os atendimentos fazem, né, os testes, mas a gente utiliza, né, também ele como um dos instrumentos, né, como um meio, não Sim, como um fim, certo? sim, sim. E vem os instrumentos que o psicopedagogo também pode estar utilizando, como escala de identificação, né, escala de De indicação. inventários, de estilos de aprendizagem, modalidade de aprendizagem também, né? Exatamente. Então, esse é o papel. Então, na verdade, essa equipe, né, que identifica que precisa, né, saber aprofundar o conhecimento, cada um no seu papel, junto à equipe. Então, é bem Exato. importante essa equipe de profissional, multidisciplinar. Verdade, verdade. E até para pensar que até o colega falava sobre a questão dos direitos, né?
E aí, gente, a gente pode até responder isso. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão. Às vezes as pessoas pensam que a lei ela cabe apenas para as pessoas com deficiência, mas nós temos toda uma documentação Exatamente. hoje no Brasil Isso. que dá todo o suporte, toda a orientação sobre a questão tanto da se é necessária a complementação ou suplementação de acordo com cada caso e com as suas Isso. especificidades, né, Sandra? Então, nós temos Isso. a Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13.000. Meu Deus, tô tanto tempo sem ler essa lei, 13.014, 2015. Tô mesmo sem ler a LBI em casa. Mas é só para vocês lembrarem que existe sim, existem documentações específicas. E nós temos também, acredito que tem algumas pessoas que estão aqui, Sandra, que fazem parte justamente do Conbrás. Então, isso é importante lembrar toda a referência brasileira. Então, nós temos a Virgolim, né, que é uma Isso. grande referência para a gente aqui no Maranhão, a Soraya Napoleão. Verdade. Então, são grandes referências nossas aqui e que já tiveram o Professora prazer de estar Delu, conosco, né? A Delu, ah, maravilhosa feliz também. demais. Professora Delu, professora Virgolim, né? São pessoas que realmente a gente vem aprofundando o conhecimento de acordo com o que elas pesquisam, é importante dizer. Inclusive, a gente utiliza vários instrumentos, né, que elas elaboraram. A professora Virgolim, ela tem uma conexão muito grande com oh, esqueci o nome dele. Com o Joseph Rezuli, com o nosso Rezuli, eu tenho a conexão E o grande. Rezuli. Meu Deus, passou. Então, nessa conexão. Igual eu, amiga. Todo dia eu tô com a LBI na mão e esqueci o número da LBI. A Evelyn já ajudou a gente aí, viu, gente? 13.146/2015. Oh, meu Deus. E Rezuli, você sempre não é besteira de elas, né? Então, a Nossa, professora Pibolinha, como eu falei, ela tem essa conexão muito grande, ela traz muitos instrumentos, né, que isso. a Google pode estar utilizando, né, a equipe toda que está na frente dessa identificação pode estar utilizando. Então, ela vem, então essa conexão dela com ele vem nos ajudando muito. Então, a professora Vigolinha, a Cristina Delu, que a gente também utiliza o instrumento de identificação dela, a gente utiliza o plano individualizado dela, Isso. né, que elaborou. Então, assim, a gente tem tentado respaldar da forma científica melhor possível, né, para a gente identificar esses estudantes aqui na rede municipal de ensino. E tem um ponto interessante, gente, que aqui a Sandra está falando muito da experiência na rede pública, isso é importante lembrar. Que hoje a rede pública ela tem todo esse suporte de identificação, existe um núcleo, mas existe uma questão muito grande, eu vou falar no meu espaço como atuação clínica, Sandra, que é a questão do aluno que está lá na escola particular e que a escola particular ela não tem conseguido dar o suporte suficiente necessário, não tem conseguido dar os apoios necessários para essa criança, para esse estudante com altas habilidades de superdotação. Então, esse é um ponto assim grande que o tempo todo as pessoas estão procurando, né? Ah, eu posso fazer parte lá do NECAS, e a gente sabe que pela política, somente os alunos da rede pública, né, da rede pública municipal de São Luís, nós, não só a nível São Luís, mas a rede pública que estão lá no NECAS, no nosso caso, como rede municipal. Então, Na e na verdade, particular que tem essa dificuldade, né, Sandra? Na verdade, a rede particular, né, em todos os aspectos, ainda precisa estar melhorando muito, né, essa questão da Verdade, inclusão, né, assim, é bem verdade. complexo. Agora, com relação ao núcleo, a gente queria muito, né, atender esses estudantes, porque, na verdade, a política, ela nem diz assim, não traz esses estudantes aí da rede particular. O problema é que a demanda é muito alta da nossa rede. E tem a questão da dupla matrícula também. Se a gente pensa no financiamento da educação especial, tem a dupla matrícula, porque a primeira matrícula dele teria que estar no ensino comum, na rede pública, para ele poder ter a segunda matrícula conosco. Então, é importante as pessoas entenderem isso, né, Sandra? Muito importante, né? Que assim, se a gente der uma vaga para o aluno, para o estudante da rede particular, a gente vai estar tirando uma vaga do nosso estudante aqui da rede, né? Então, esse que a gente às vezes fica bem angustiada por conta disso, né? Porque a equipe é pequena, então a gente tem se fortalecido muito com relação a isso, né? Mas a gente tem dado orientação, né? Que os pais
nos procurado da rede particular, né? A gente tem dado várias orientações para eles, inclusive tem alguns que tiraram o fio da rede particular e colocaram na nossa rede municipal para fazer, para a gente atendê-lo, né? Então, assim, de uma forma ou outra, a gente tem dado, assim, tentado, né, dar um suporte, assim, da melhor forma possível para esse pai que vem angustiado, né, nos procurar por essa falta de atendimento. E até uma pergunta que fizeram agora, Sandra, foi que se essa lei, a 13.146/2015, atende os alunos da escola particular. E sim, gente, a lei é brasileira de inclusão, é para o aluno que está na escola pública ou particular. Então, assim como a lei do TEA, né, a lei do transtorno do espectro autista, que atende a pessoa com TEA. Então, é uma legislação que ela vai atender, e de cada categoria também, se é para pessoa, se é em relação a Libras, que aí você precisa do intérprete em Libras e para tudo. A lei, ela é nacional, é para atender o aluno da escola pública ou da escola particular, seja ele na educação infantil, no ensino fundamental, na educação de jovens e adultos. Então, é para todo mundo, viu, gente? Isso é importante dizer. Certo. Assim, com relação aos estudantes com responsabilidade, né, a lei, eles traz algumas contribuições, né, para eles, tipo aceleração, né, eles têm direito, né, à questão da aceleração, né, eles podem, a gente pode acelerar eles de ano, né, de nível, aí vai depender de cada um, mas a gente vai sair acelerando todos os superdotados que têm essas características, lógico que não, né, aí como eu falei, é um grupo muito heterogêneo, então cada um com sua especificidade, né? Tem estudantes que realmente necessitam de acelerar, né? Tem outros estudantes que não, né? Que eles preferem ficar realmente o ano que eles estão, né? E vem a questão da precocidade, vem a questão do socioemocional. Então, tudo isso a gente tem como equipe de identificação, né? Tem que observar para ver realmente a hora certa de acelerar ou não, né? Sandra, eu vou dar um exemplo, até já te coloquei isso, uma pequenininha que eu atendo, né? Que ela começou a ler antes dos 2, agora ela tem 4, isso no atendimento psicopedagógico particular, gente, no clínico. E que a escola acelerou ela inicialmente na educação infantil. Só que eles esqueceram de ver que, em um ponto, ela tem todo esse elemento fantástico para a escola, que é fantástico, ela está lendo tudo, ela está interpretando textos, ela lê inglês, ela faz tudo isso. Mas a coordenação motora é de uma criança de 4 anos. Então, ela está aprendendo traçado, ela está aprendendo os primeiros elementos da escrita. Então, e aí o emocional está bem, assim, com muitos problemas em relação às questões egocêntricas que fazem parte da idade. E aí que é para lembrar que, às vezes, as pessoas pensam que ele é superdotado em todas as áreas, e aí a falta e a importância da equipe multidisciplinar nesse atendimento e até nessa ideia da aceleração, né, Sandra? Que tem escola que quer acelerar, acelerar, acelerar. E aí a escola dela uma vez me disse assim, ela tá agora quando ela entrou na escola, ela foi colocada logo na turma do infantil, ela deveria cursar o maternal, e a escola me disse esse ano que se fosse, né, por aquilo que ela tem de cognitivo, ela deveria estar cursando o primeiro ano, uma criança de 4 anos, gente, para vocês terem ideia. Mas se eu for pensar nas questões emocionais, não tá tudo assim muito bagunçado, tem muitas questões que precisam ser organizadas. E aí, isso que Sandra Alice está colocando pra gente, de forma tão bacana, a necessidade de uma equipe multidisciplinar, trabalhando em conjunto, estando em conjunto, para poder dar esse suporte, né? Isso, com certeza, né? Porque a gente tem, uma vez acelerado, fica complicado, né? Trazer de volta. Então a gente precisa Não ter dá para todo voltar. esse cuidado, ter que conversar, não dá. Tem que conversar realmente com a própria criança, né? Porque às vezes a gente subestima a criança, né? Então a gente tem que conversar para ver se ela realmente quer. Tem casos aí de criança de 7, no mundo aí, de 7, 8 anos, 10 anos, que já estão na universidade, fazendo mestrado. Então, aí depende muito, né? A gente não vai dizer, eu não vou acelerar essa criança por birra ou por achar que ela não tem condição, né? Mas, como eu falei, né? Todo mais de perto, uma conversa com a criança, uma conversa com a família, uma conversa com a instituição, né? Para que ela realmente possa desenvolver a potencialidade da melhor forma possível. Mas a gente tem vários casos de crianças de 9, 10 anos que estão lá na faculdade, já estão no mestrado, né? Então, isso tem até no Brasil também, né? Então, a gente realmente precisa olhar esses comportamentos assim com mais cuidado, certo? Para a gente
a gente fazer a coisa adequada, né? A coisa certa, de acordo com a especificidade de cada um. É importante a gente entender isso, né? De acordo com a especificidade de cada um, que é um grupo muito heterogêneo. Eu gosto sempre de lembrar isso. É um grupo muito heterogêneo. Então, a gente precisa saber que esses estudantes, né? Cada um tem sua especificidade, tem a questão de grau também, da superdotação, Sim, né? Quando a gente... sim. Os estudantes que estão um exemplo que eu vou dar. Entre eles, já tem outros que já tem aluno que se sobressai, né? Então, tem a questão do grau da superdotação. Então, a gente tem que ter realmente esse cuidado aí, esse olhar assim, mais cuidadoso mesmo na hora de acelerar essa criança, né? Essa Ó, o necessidade. Robson até está contribuindo aqui pra gente, tem uma fala dele bem interessante. Que, olha só, dos filhos dele, tenho 2 filhos com altas habilidades de superdotação e meu filho, aos 10 anos, foi diagnosticado com QI proporcional há 20 anos. Porém, o psicológico e motor era de 8 anos. É justamente isso que nós estamos falando, né, Sandra? Isso, E a aí, questão da gente, a importância de você precisa, né, nessa avaliação toda, precisa sim da avaliação psicopedagógica para saber como é que estão os elementos de aprendizagem, a avaliação neuropsicológica, que vai ter testes específicos, o SOM-R, você tem vários outros testes que podem ser feitos, e aí de testes específicos de inteligência também. Mas é importante lembrar que eu preciso pensar sobre cada um desses pontos e como é que está o contexto dessa criança, né? Isso. Então, é Cada importante característica, lembrar. exatamente. Tem alguma outra pergunta aí para a gente? Ó, ele está falando aqui, é interessante que ele está dizendo sobre a questão da idade, né? Que na época a escola colocava a idade, só um minutinho, gente. Que eu acabei saindo lá do quarto, vim para cá, que é importante. A Jogemima, Jogemima é lá eu acredito que é lá do Pernambuco. Olá, querida, seja bem-vinda, lá da BPP de Pernambuco. Ela fala sobre a importância de diferenciar a precocidade de altas habilidades, né? Que a gente até começou falando um pouquinho sobre essa temática que é necessário. Às vezes a criança também é super estimulada, né, Sandra? Eu lembro daquelas crianças que iam no Ratinho, vocês lembram, gente? Aquela criança que ia no Ratinho e falava todas as cidades, todas as capitais, todos os países, e aí pergunta, será que era precocidade? Será que aquele menino era ensaiado também? O que será que era aquilo, né, Sandra? Olha só, como eu falei, a questão para a gente perceber esses comportamentos, a gente tem que olhar a questão da rapidez e a facilidade de aprendizagem, né? Então, geralmente, né, algumas crianças, não todas, como eu falei, é um grupo muito heterogêneo, né? Então, tem crianças que realmente têm essa capacidade de memorização, né? Só por conta da precocidade, né? A gente precisa estar observando. Eu lembro que teve um tempo aí, nesses programas, não sei se era do Gugu, sei lá, que tinha um meninozinho que ia para lá dizer todas as bandeiras, as capitais do mundo, né? E ele cresceu e ele acabou se equiparando com os demais, né? Então, é como a questão da precocidade no começo. É uma das terminologias da alta superdotação, né? Que a gente pode... Né? Nem todo aluno precoce, ele pode vir a ter superdotação, né? Agora, os estudos dizem, né, que todo aluno com altas habilidades, ele pode vir, né? Ele tem essa questão da precocidade, né? Quando é confirmado aí, né? E aí depende muito também, porque tem grandes gênios aí que passou por muito, tipo o Einstein, né? Que ele foi, a escola não reconheceu, ele já foi andar, Thomas Edison também já foi andar aí andar e falar já com uma idade bem mais avançada, né? Então, como eu falei, é bem complexo, né? Essa questão desse fenômeno da altas habilidades de superdotação, certo? Sim, sim. Para a gente poder fazer essa... É importante. Ó, até o Robson, ele coloca aqui que o filho dele está com 14 anos e tudo tranquilo no cognitivo. Ele faz a terapia cognitivo-comportamental, na terapia comportamental durante 4 anos. Teve alta da psicóloga agora em 2020. E é isso mesmo, gente, a importância de lembrar que precisa também desse suporte, porque eu acho que um ponto que talvez aqui alguém não colocou, mas eu lembro muito dos aspectos do bullying que também essa criança vai enfrentar, né? Esse estudante também vai enfrentar, né, Sandra? Porque às vezes ele fica... Até alguém comentava antes sobre as meninas que ficam até escondidas. Tu falou também sobre isso. As meninas ficam um pouco escondidas e acaba nesse elemento aí por conta realmente do receio de como a sociedade vai lidar com isso, né?
A gente precisa ter muito cuidado. Na verdade, esse atendimento educacional especializado existe também por conta disso, porque esses estudantes, quando eles não são reconhecidos, né, eles sofrem muito, né? Eles têm essa necessidade desse reconhecimento, né? E a gente tem a Sim. obrigação, como sociedade, de reconhecer, né? E canalizar para o bem. E eu sempre falo, né? Se a gente não reconhece e canaliza para o bem, né, a gente corre o risco do crime organizado reconhecer, porque embora o Brasil ele está muito, ainda está ainda assim engatinhando nessa parte desse reconhecimento desse talento, né, para o desenvolvimento do país, né? Como Priscila falou, tive uma grande experiência agora, né, com o trabalho lá do núcleo, da gente ganhar o desafio de aprendizagem criativa, né, que é um Sim. desafio da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, uma iniciativa Uhum. da Fundação Lema, em parceria com a Universidade MIT dos Estados Unidos, e foi uma experiência incrível. E eu tive lá, né, e eu percebi, né, que existia vários, né, pessoas do mundo todo estudando lá no MIT, que é uma das melhores do mundo de tecnologia, né? E eu vi muito indiano lá, né? Eu vi muito oriental, tinha brasileiro também, né? E aí a gente ficou tão curioso, o grupo que estava lá, que perguntou, gente, mas tem tanto indiano aqui, né? O povo de Israel também. Aí falaram para a gente, porque esses países, eles pegam os melhores cabeças deles lá e vêm estudar por aqui e depois para dar o Investimento, retorno. né? E o Brasil, né? A gente ficou assim, o brasileiro, tinha vários lá, né? Quando a gente conversou lá, e os brasileiros geralmente ficam por lá, né? Porque aqui, Sim. infelizmente, a gente não tem esse reconhecimento ainda, né? Então, os brasileiros, eles estão ficando lá. Então, as melhores cabeças nossas estão indo, né? Se potencializar Ficando. e ficam por lá para potencializar esse país que deu essa oportunidade para ele. E Então, nós, assim, eu acho bem difícil Sandra, isso daí. e nós somos criativos, né? O brasileiro é criativo demais. Muito criativo. O brasileiro Não tem tem muito. povo mais criativo do que o brasileiro. A gente precisa realmente reconhecer esse talento, porque se a gente não reconhecer, como eu falei, o crime organizado reconhece, como eles têm essa necessidade desse reconhecimento, né? Porque tem olheiros para o bem e tem olheiros para o mal, que é o crime organizado, porque no crime Verdade. organizado eles querem motorista, eles querem o melhor pessoa de tecnologia, né? Eles querem Sim, o melhor contador, o melhor sim, tudo. Então, eles sim. também têm lá. Então, a gente precisa, o melhor líder, né? A gente vê essas facções que existem aqui, em São Luís a gente tem algumas, né? E aí, quando a gente vai observar, tem os melhores cabeça, né? Envolvida Verdade. aí, liderando dessas facções. Então, são estudantes que a gente realmente perdeu. Esses estudantes dessa área de liderança, a gente tem grande facilidade de perder, porque são estudantes que eles não são interessados nas áreas acadêmicas, né? E acabam Sim. se desestimulando, tirando muita nota baixa e sendo rotulado na escola, e o professor acaba, né? A escola, na verdade, né? Vou botar como professora da cabeça da Acaba professora. não vendo. É Passando verdade. despercebido, né? Despercebido e ele acaba, né? Então a gente precisa realmente fazer esse reconhecimento desses estudantes, né? Para que ele possa dar uma contribuição para o nosso Brasil, não para o país dos Verdade. outros, para o nosso Verdade. país. E para o seu Então a gente, crescimento também, né? Para não se perder, né, Sandra Liz? Isso é com importante. certeza, para não se perder, como eles querem ser reconhecidos, eles precisam, eles têm essa necessidade eles querem, né, desenvolver o melhor, né? Eles sempre têm o interesse de resolver um problema real, né? A gente tem percebido muito isso com os nossos Sim, estudantes, de uma forma ou de sim. outra, através da poesia, né? A gente tem uma garota lá no núcleo, né, que ela é muito sensível, né? Tem muita sensibilidade poética, né? E ela traz as poesias dela, né? Ela vem buscando, resolvendo, vem falando de uma realidade por meio dessa poesia, né? E que ela Estudante faz na parte área de... da academia. E ela faz parte agora da academia, né, Sandra Liz? Isso é que é a importante lembrar. nossa menina prodígio, né? Que ela faz parte da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritoras, né? Uhum. Secção maranhense, né? Então ela traz essa acessibilidade e detalhe, né? Quem indicou ela, ela se auto-indicou.
né? A gente foi na escola, deu formação para a escola, mas os professores não sabiam o que ela desenvolvia, né? Ela fazia essas poesias, e aí ela entrou em contato com a nossa facilitadora, que também é uma escritora, que é a Charlene Serra, né? E Charlene, ela entrou em contato, Charlene levou ela lá para o núcleo, e ela hoje aí está como uma menina prodígio do nosso núcleo. E gente, Sim, lembrando que ela é aluna da escola pública, viu? É importante lembrar. Sandra, e aí, porque o nosso tempo está quase indo também esse aqui, eu queria só que tu comentasse um pouquinho, porque a gente gosta muito de conversar sobre esse tema, gente. Sobre a questão também daquele trabalho de robótica feito com as meninas, em parceria com a UFMA, né? Acho que é um tema, eu acho que é algo importante para a gente falar também. A gente tem desenvolvido muitos trabalhos bacanas em diversas áreas, que a gente trabalha a partir da teoria de Renzulli, né? E o reconhecimento das inteligências múltiplas de Gardner, né? É tanta coisa que não deu tempo nem de falar. Mas, então, como a gente reconhece vários tipos de inteligência, vários tipos de superdotação, né? A gente tem vários grupos de enriquecimento. Então, a gente tem grupo de enriquecimento na área de artes, na área de desenho, na área de música. Nós temos grupo de enriquecimento na área de escrita, na área de astronomia, na área de fotografia e cinema. Nós temos na área de tecnologia criativa, deixa eu ver se eu não esqueci de nenhuma, na área de violão, também xadrez. Música, isso, xadrez. Nós temos vários grupos de enriquecimento, né? Por a gente acreditar que existe vários tipos de altas habilidades, existe vários tipos de inteligência, né? Que isso vem casando com nossos teóricos, que é Renzulli, que nossa fundamentação teórica, que é Renzulli, e Gardner, né? Vygotsky também, a gente traz, né? Porque quando ele fala a questão do desenvolvimento, então a gente vem buscando todo esse aporte teórico aí para embasar nosso trabalho e nossas teorias também nacionais, né? Que a professora Virgolin, né? Que é a nossa presidente do Combrage, que é o Conselho Brasileiro de Altas Habilidades de Superdotação. Beijo para o Combrage, se eles estiverem por aí. E professora Cristina Delu, tem Vera Palmeiras, são tantas, né, que estudam essa área, então a gente fica assim, muito feliz por a gente estar com todo esse aporte teórico para a gente desenvolver esse trabalho aí nessa área de altas habilidades de superdotação. Sandra, aí tu pode até indicar depois uns livros para a gente, postar aqui algumas indicações dessa leitura de altas habilidades. Então, acho que é interessante também para o público, para a gente poder saber um pouquinho mais, né? Tem esse aqui, ó, quem tem interesse, esse aqui é uma coleção do MEC. Ó, é uma coleção do MEC. Para baixar. Exatamente, no MEC. Vou colocar o link para vocês, gente. Que essas professoras aí, elas estudiosas na área. Nós temos esse aqui. Altas habilidades para dotação, inteligência criativa, da organizadora pela professora Ângela Virgolin. Aí tem que vários pesquisadores na área, que a gente já tem bastante, graças a Deus, né? Nessa área. Vou fazer a postagem com essas indicações tuas. Tem esse aqui, ó, que é Altas Habilidades para Dotação, que a gente segue, que são alguns, um manual de guia do aluno desde a definição de problema até o produto final. Também organizadora aí da professora Cristina Delu, Cristina Delu não, Ângela Virgolin, que ela coordena esse aqui. Sim. Tem vários, gente. Tem vários. Tá cheia de livro. Tu manda as fotos para mim que eu vou fazer a postagem para a gente colocar aqui. Superdotada Determinante de Educação, da professora Eunice Soriano Alencar, adoro ela também, da Denise. Esse aí é ótimo, esse livro. Existem vários, tem muitos pesquisadores na área aí, né? E a gente está sempre se alimentando. Eu também quero mandar um beijo, né? Eu sei que está quase acabando, né? A equipe que trabalha comigo lá no Necais, né? Beijo para eles. Não sei se tem alguém por aí, mas, né? Eu quero mandar um beijo, que a gente tem se esforçado. Eu vi já uma querida nossa aqui, que é a Gabriela Aragão, gente, que era psicóloga, trabalhava conosco. E Thaís também. Thaís Vaz também está aqui. Thaís, maravilhosa. Também, Thaís, gente, Thaís tem me ajudado muito, né? Porque ia esquecendo de falar da minha querida também, Solange Vexler, né? Que ela é psicóloga em Campinas, né? E ela nos ajuda bastante. A gente está desenvolvendo um trabalho junto, e tá a Thaís,
me ajudando, né, nesse processo aí de uns testes aí de criatividade que a gente está fazendo junto Verdade, com a Solange Vecchio de Campina, em São Paulo. Beijos, verdade. Thaís. Beijo, Gabi. E, gente, assim, o trabalho que a gente já está quase encerrando aqui, já é nosso segundo momento de live, para vocês terem ideia de tanta temática bacana. Mas eu E quero olha que logo tanta coisa. adiantar, tanta coisa, né, Sandra? Mas eu quero logo adiantar para vocês que a coordenação, nós já falamos, né, Lisilene e eu, já falamos, a Lívia, já falamos com Sandra e a Lisa para fazermos um curso, né, Sandra? Então a gente já está engatada e Sim, pensando nesse vamos curso fazer. sobre essa atuação, né, voltada para o psicopedagogo com esse estudante com altas habilidades, com essa pessoa com altas habilidades de superdotação. Então, nós já estamos preparando esse curso, daí em breve vocês vão estar sabendo mais um pouquinho como é que ele vai estar acontecendo, né, Sandra? Nós vamos abordar os instrumentos de identificação, né? Nós vamos abordar todo esse processo, como identificar essas crianças, como encaminhá-los, né? Então, a gente vai ser um curso muito, muito legal, é baseado num processo de identificação e instrumentos, né, de identificação aí, que a gente pode estar abordando aí para ajudar a gente aí nós como psicopedagogos. Será muito, muito bacana. Então, antes que a gente caia, vamos começar a encerrar. Vou passar a primeira palavra para ti e depois eu faço o finalzinho aqui. Certo. Bem, assim, eu quero agradecer, assim, foi uma oportunidade única, né? Vamos ter, quem sabe, aí outras lives futuras, né? A temática é tão ampla. Eu sou apaixonada por essa área. Então, é tanta coisa, né? É tanta coisa para falar que a gente acaba, às vezes, até atropelando, não falando o que realmente a gente queria Amiga, falar de tudo. igual se eu começar a falar de deficiência intelectual aqui, tu sabe que eu não vou parar também, né? É verdade, né? Mas eu quero, assim, dizer para todos que estão nos assistindo que a gente precisa reconhecer esses estudantes, a gente precisa identificá-los, a gente precisa orientá-los a um atendimento educacional especializado, porque é direito deles, né? Eles precisam potencializar esses talentos, né? Para que a gente, não só para o bem deles, mas também para o bem de todo um país, né? Para a gente não deixar na mão de outros países, desenvolver o país dos outros, né? E o nosso fica aqui em desenvolvimento o tempo todo, né? Então, acho que a gente precisa realmente garantir, né? Esses grandes profissionais, né? Que vão surgindo, né? Esses estudantes aí que é pequeno, às vezes tem um pensamento aí, né? Que muito grande de ter algum problema. Então, eu quero dizer para isso, né, que a gente precisa realmente reconhecer, né, e aprofundar o conhecimento nessa área, desmistificar para o bem nosso e dessas pessoas aí com essas características aí de altas habilidades de superdotação. Verdade, amiga, sim. E assim, gente, a possibilidade do curso, o pessoal está começando a perguntar. Provavelmente deve ser online. Aqui no Maranhão nós estamos em lockdown ainda. Não sabemos até quando. Por isso que nós estamos aproveitando esses momentos para divulgar. Foi prorrogado, então, para divulgar a psicopedagogia e aí, aproveitando, divulgar a psicopedagogia e falar de temáticas tão importantes para a formação do psicopedagogo. Então, daqui a alguns dias a gente vai estar divulgando para vocês, nós estamos realmente buscando, preparando, que são muitas atuações e muitas atribuições. Nós estamos também nos preparando, nos organizando, que em novembro nós teremos o Congresso da Associação Brasileira de Psicopedagogia, são 40 anos, Sandra. Quem sabe Sandra tá lá com vocês também, a gente levar algum trabalho, alguma coisa falando sobre essa temática, né? Eu acabei de jogar esse convite para ela aqui, viu, gente? Eu não tinha falado para ela, não. Mas vamos pensar aí, a gente levar pelo menos um trabalho para apresentar falando sobre essa temática, amiga. Vamos sim. E aí, olha só, a gente quer agradecer, eu quero agradecer imensamente. Eu gosto muito de Sandra Elisa, assim, foi uma amizade que a gente começou já há um tempinho, nós trabalhamos há um tempão na rede. Então, é um prazer trabalhar contigo, eu já te disse isso, é um prazer a gente estar aprendendo sempre, estar trocando muito. Então, aqui é um outro espaço, que é o da Associação Brasileira de Psicopedagogia, que é o Núcleo Maranhão. Então, sinta-se abraçada por estar aqui conosco. Quero agradecer também a presença de... Vou me associar, Exato. Olha, gente, eu tô puxando a orelha dela direto aí, que ela tem que ser associada, está conosco, mas ela já prometeu aí que ela vai se associar também para estar fortalecendo e fazendo parte da história da psicopedagogia no Maranhão.
E olha só, eu quero agradecer também, Sandra. A gente teve aqui pessoas, né, a Jogemima, que é conselheira da BPP, ela estava aqui participando. Nós também vi aí a Sueli Fermon, que é do Núcleo da Paraíba. Obrigada, Sueli, pela tua presença. Vi a Rebeca Lecha, que é lá de São Paulo. Então, o pessoal pudesse dizer de onde está falando, né? Me ajudem. Então, olha só. A gente vai deixar assim, cadê? Marbi Simões, a gente vai deixar o material para orientação, sim, para poder ajudar. Então, a gente quer somente realmente agradecer aos nossos associados que estavam presentes. Então, olha só, vou te dizer aqui, Sandra, a gente tinha gente da BPP Bahia. Olá, Leandra, seja bem-vinda. Colégio Adventista de Santarém. A Evelyn, psicopedagoga nossa aqui, vai estar com uma live também acontecendo esses dias, bem legal. A gente tem o que mais? Deixa eu ver aqui. A Joíce também. Elaine, que bom você estar aqui conosco. Cadê? A Marcela, a Márcia Funai também trouxe muitas contribuições. Eu vi lá na frente a Ana Paula também, que é minha colega dos cursos do CBM, que trabalha com altas habilidades. Sejam bem-vindas. Então, a gente quer só realmente, a Elaine é de São Paulo. Que bom, Elaine. Mogi Guaçu, Márcia. Então, a gente quer realmente agradecer a presença de cada um de nós, cada um de vocês. Então, a gente agradece. E essa live, gente, ela vai estar disponível para vocês aí na página da BPP. Nós estamos organizando também o YouTube. Estamos aprendendo a mexer nessas tecnologias todas, viu, Sandra? Estamos organizando aí o YouTube, então eu acredito que até a próxima semana já vai estar disponível as outras lives também, porque aqui no Instagram elas ficam só 24 horas. Só 24 horas, verdade. Elas ficam gravadas e ficam 24 horas aqui. E aí a gente, ó, Santa Catarina aqui também. A Maria de Socorro está dizendo, deixa o material para nós ajudar. Socorro Feira do Rio Largo. A gente vai postar sim, vai postar sim. E eu quero aproveitar antes da gente cair, convidar vocês para a nossa próxima live da semana que vem. A gente vai estar com uma super convidada também, que é a Roberta Claro. Ela vai estar falando sobre a questão das dificuldades de aprendizagem e escrita. A Roberta Claro é escritora, é do Holt Aprendizagem, tem um material bem bacana. Então, logo mais a gente vai estar postando aí. E também sempre às terças-feiras, às 17 horas, nós estamos aqui juntinhos falando sobre esses temas. Então, eu quero agradecer em nome da coordenação, em nome aí da nossa coordenadora Lisilene Neves, que estava conosco aí online. Então, a gente quer agradecer a presença de cada um de vocês. Obrigada, Sandra. Um beijo grande. Um beijo, Eu gente. que agradeço. Muito obrigado. Valeu. Um beijo, um beijo, um beijo. Beijo. Deixa eu ver se ele... Pronto. Só tirar nossa foto aqui final. Ah, é? Pronto, tirei aqui. Beijo, meu bem. Vamos encerrando aqui. Beijo. Beijo, obrigada, gente. Priscila, pelo convite. Obrigada, Lisilene, pelo convite. Foi bom demais. Bom demais.